Para acordar a igreja. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Oi, teste. Agora. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Tá um pouco alto? Ou é o meu retorno que tá um pouquinho alto? Vou ter que controlar o meu tom de voz, então. Amada igreja, graça e paz novamente. É com alegria que a gente continua o nosso momento de adoração a Deus, agora também adorando por meio da exposição da palavra de Deus. Nós vamos dar sequência hoje à nossa minissérie na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos continuar exatamente de onde nós paramos na semana passada, ou seja, Colossenses, paramos no versículo 3, nós vamos continuar exatamente no versículo 4. Então, abra sua Bíblia Filemon. Abra sua Bíblia em Filemon. Filemon, para quem não lembra, fica antes de Hebreus. A carta de Paulo a Filemon, uma pequena carta que a gente costuma dizer que não tem nem capítulo, né? Ela só é versículos. Nós, a exemplo do que fizemos na semana passada, nós iremos ler toda a carta, porque ela é pequena, é breve, é uma leitura rápida para cada um de nós, e nos ajuda a entender o contexto do seu conteúdo. Como eu disse na semana passada, não é comum para nós ler uma carta por partes. Eu creio que ninguém aqui, se algum dia já recebeu uma carta, você lê o primeiro parágrafo, pronto, agora eu vou guardar, amanhã eu leio o segundo. Não é assim que a gente lê uma carta, a gente lê ela completa. E uma carta tão pequena quanto Filemon, nós podemos fazer isso numa noite como essa. Então, abra sua Bíblia em Filemon. Eu vou estar lendo na versão NVI. Se os irmãos quiserem acompanhar nesta versão, vai estar projetada no telão. Se os irmãos tiverem uma Bíblia em uma tradução diferente, você pode acompanhar na sua versão também, até porque é importante a gente ver quais são as nuances, diferenças que podem ter nesta carta. Então, o texto bíblico diz assim, Filemon, de 1 a 25, fala assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer o apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas, acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Vamos orar, igreja. Amado Deus, estamos diante novamente da Tua palavra, palavra inspirada, palavra de Deus, palavra que transforma, palavra que nos transforma dia após dia. Pedindo nesse momento, Pai, que o Senhor fale, não eu, mas o Teu Santo Espírito.
a extrair desse texto bíblico lições, aprendizados, para nós vivermos de maneira prática aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo para o qual o Senhor nos chamou, da maneira mais correta possível, Pai. Esteja com a tua igreja esta noite, neste momento de adoração, por meio da pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu queria começar falando que nos dias de hoje, não sei se os irmãos já perceberam, criou-se ou começou a crescer uma profissão que eu vou denominar de influencer. Não sei se os irmãos conhecem esse termo ou seguem esses influencers. Quem são esses influencers? São pessoas que, por alguma maneira de vestir, de falar, sua visibilidade em algum nicho específico, sua carreira ou alguma outra forma, conseguem captar para si vários seguidores. E, por captar vários seguidores, eles costumam fazer com que esses seguidores pensem e queiram agir como esses influencers, de tal modo que aqueles produtos ou roupas que aqueles influencers usam, muitas vezes os seus seguidores também querem usar. Atentos a isso, as empresas, de alguma forma, levam seus produtos a se vincularem a esses homens e mulheres. Antigamente, isso sempre foi conhecido. Antigamente, quem não lembra que as novelas projetavam, por exemplo, as atrizes ou os jogadores de futebol, profissões com muita visibilidade já faziam isso. Só que hoje em dia, com o avanço da internet e das redes sociais, nós podemos ver que qualquer pessoa, às vezes com um celular, que nem esse aqui na frente de nós, está gravando a nossa mensagem, consegue ganhar uma projeção nacional por algum motivo e também consegue captar seguidores. E as pessoas vão querer segui-los porque querem replicar nas suas vidas, de algum modo, algo que elas idealizam naquela pessoa. Então, como eu falei, as empresas já estão atentas a isso. E elas vão vincular suas marcas a essas pessoas. Deixa eu perguntar para você, quando eu falo em Cristiano Ronaldo, você lembra de algum produto? Para os homens aqui, será que você tem na sua casa um produto azulzinho do banheiro, no chuveiro? Ou um do Messi, né? Fazer propaganda de graça aqui para um, fazer para o outro também, né? Clear e Head and Shoulders. Ou as mulheres aqui, algumas podem conhecer, ou quem nunca ouviu falar da base da Virgínia, batom da Boca Rosa. Pedi a ajuda da minha esposa, ela falou assim, é até um nome difícil, Fenty Beauty, perfume da Rihanna, perfume... Ela foi dando os nomes aí. Geralmente são produtos vinculados a uma pessoa. Por que eu estou falando isso, igreja? Por que trazer esse assunto tem a ver com a carta de Filemão? Porque eu consigo perceber que hoje, na nossa sociedade, as pessoas procuram e encontram modelos a imitar, pessoas que elas querem imitar. E eu olhando esse texto, eu encontro nesse pequeno texto de Paulo a Filemão, pessoas que eu acho e entendo que nós deveríamos olhar e encontrar também modelos nele para a gente imitar. Então, essa é a ideia que eu quero trazer nesta noite, que nós refletindo sobre os versículos de 4 a 7, a ação de graça que Paulo vai fazer em favor de Filemão, nós possamos encontrar em Paulo, em Filemão, mas principalmente em Cristo, modelos para que cada um de nós possamos imitar nas nossas vidas. Então, eu vou ler novamente apenas o versículo 4 a 7, e eu gostaria que nessa noite você pensasse comigo nesse texto, buscando responder algumas perguntas para você. E a primeira delas é, como um texto como esse deve modificar a minha vida? Ou que resposta eu devo dar a um pequeno texto como esse? E a partir dessas respostas, essas duas perguntas, eu gostaria que nós pudéssemos, nas nossas vidas, agir de acordo com essas respostas. Mas vamos falar um pouquinho do contexto dessa carta. A gente acabou de ler a carta toda. Na semana passada, para quem não estava aqui, né, e por que eu estou voltando ao contexto? Pode ser que alguém que esteja aqui não estivesse na semana passada, onde eu fui muito mais profundo no contexto da carta. Hoje eu não farei isso. Vou fazer uma breve recapitulação. Na semana passada, irmãos, nós podemos dizer que Filemão era um homem que o seu próprio nome significava amado ou amável. E nós vamos ver no texto de hoje que ele realmente era isso. O seu nome representava exatamente a sua essência. Ele era alguém amável que amava as pessoas. Era alguém que hospedava a igreja de Deus em sua casa. Como Paulo, nós acabamos de ver, Paulo recomenda a Filemão, a Arquipo, a Áfia e a igreja de Deus que se reúne na sua casa. O evangelho
transformou a vida deste homem, Filemon, um homem provavelmente rico, dono de escravos, e o evangelho também transforma a sua família e de imediato a sua casa. A sua família não fica parada, a sua família se envolve na obra de Deus. Mas por que Paulo está escrevendo uma carta para este homem? Por quê? Porque Paulo está diante de uma situação problema, se os irmãos bem lembram. Qual situação problema é essa? Paulo tem em sua presença e anda com ele um escravo chamado Onésimo. E esse escravo Onésimo, ele havia fugido, era o escravo que pertencia a Filemon, e havia fugido de Filemon e ido parar em Roma. Ele sai da Ásia Menor e vai parar em Roma, 2.000 quilômetros de distância, para tentar fugir do seu patrão. E lá, por circunstâncias que só cabem a Deus, a Bíblia não nos revela, de algum modo esse escravo Onésimo se encontra com Paulo, e Paulo fala do evangelho para ele e ele também se converte. O evangelho converteu seu patrão e agora o evangelho converte o escravo. E nessa fuga, olha que interessante, irmãos, nessa fuga, provavelmente esse escravo, ele rouba, ele causa algum prejuízo ao seu patrão. É por isso que nós lemos, acabamos de ler aqui, que Paulo vai dizer assim, olha, se ele deve alguma coisa, põe na minha conta. E aí, eu gosto de pensar que quando Paulo encontra Onésimo, um escravo fujão, Paulo, após falar o evangelho, liberta Onésimo da maior prisão, da maior escravidão que eu e você e Onésimo poderíamos experimentar, a escravidão do pecado. E salvo dessa escravidão do pecado, nós agora temos uma nova vida, é o que estava acontecendo com Onésimo. Eu falei na semana passada também, e isso é importante para nós entendermos o contexto desta carta, como era a situação dos escravos e da escravidão naquela época. No Império Romano, nós sabemos, a história nos mostra, que a maioria da mão de obra era escrava. E os romanos e a sociedade, eles tinham um controle rígido sobre seus escravos, para que eles não fugissem, para que eles fossem muito obedientes, porque eles sabiam que eles estavam em maior número. Então não se tolerava fuga, não se tolerava roubo, não se tolerava nada. Era linha dura com os escravos para manter eles na situação de escravos. Eu falei também, irmãos, que a Bíblia ela não tem versículos específicos dizendo eu não proibido que você escravize alguém. Mas eu disse para a igreja também na semana passada que a Bíblia contém princípios bíblicos claros que resgatam para nós a dignidade da pessoa humana, resgatam a imagem do homem como imagem e semelhança de Deus. Que por causa disso foi formada as bases para que hoje nós tivéssemos no século XXI a escravatura abolida. E eu falei que pelo menos legalmente, que nós sabemos, infelizmente, na história do nosso país e do mundo, ainda há pessoas análogas à escravidão, trabalhando aí. Isso só mostra, irmãos, quão duro e quão perverso é o coração humano. E quão necessitado do evangelho nós somos. Nós podemos ver por último, irmãos, que Paulo, ele tinha esse escravo com ele ali, ele resolveu o problema maior da vida dele, que era o evangelho, era ser salvo do pecado, mas agora ele tem uma situação diante dele, esse escravo precisa voltar ao seu dono, ao seu patrão. Dono, falo dono porque era como era considerado à época. E Paulo envia ele junto com esta carta, irmãos. Além dessa, também aquela carta de Colossenses que nós vimos nas últimas semanas. E enviando essa carta, Paulo tem um único pedido dentro desta carta. É uma carta muito simples, só tem um pedido nesta carta. Filemon, perdoe Onésimo. E esse pedido é um pedido contracultural. Imagina a igreja. Um patrão, um dono de escravo, ele considerava o escravo uma ferramenta viva. Ele olhava para o escravo e enxergava, na época, vamos dizer assim, um boi de carga, um animal que servia apenas enquanto tinha sua utilidade na sua mão de obra. Imagina este homem recebendo esta carta. Imagina este homem recebendo uma carta dizendo assim, olha, receba este escravo agora como um irmão amado. Receba este escravo que lhe causou prejuízo. Qualquer prejuízo que ele lhe deu, põe na minha conta. É por isso que essa carta nós entendemos que ela é contracultural nos seus primeiros leitores. Os primeiros leitores eles não estavam preparados para receber uma carta como essa. Só o Evangelho pode fazer com que pessoas que leram essa carta na primeira vez, lá 2000 anos atrás, pudessem obedecer o que Paulo pede aqui. Mas continuando. Paulo vai escrever esta carta e nós falamos que é uma carta muito pessoal. Paulo fala a igrejas, irmãos. Paulo fala com alguns dos seus discípulos, mas com resoluções gerais. Aqui ele é muito pessoal, ele fala diretamente ao coração de um homem. É a carta mais pessoal
que nós vamos ver. E nesta carta aqui, diferente de todas as outras, Paulo não se gasta tempo falando, se debruçando, criando ênfases teológicas. Ele não fala da morte e da ressurreição de Cristo, como ele faz em todas as demais cartas. É natural que as cartas de Paulo comecem, metade geralmente dela, falando de teologia profunda. E na segunda parte ele fala, então vamos praticar tudo isso que nós aprendemos. Aqui não. Aqui Paulo não se detém, ele não investe tempo falando teologia. Ele encarna tudo isso e faz um pedido muito prático. É por isso que esse livro é chamado muitas vezes de o Evangelho em Ação. É a prática, ele é muito prático. Vai ser prático para nós hoje, nós vamos ver. Então, irmãos, numa carta de 25 versículos, nós vamos poder perceber que Paulo gasta os primeiros 7, os primeiros 3, fazendo a sua saudação inicial e hoje fazendo uma ação de graças e uma oração. Ele nem sequer tocou no nome do Onésimo ainda na carta. Só vai fazer isso a partir do versículo 8. Quase um terço da carta do apóstolo Paulo, ele está preparando o terreno, criando as bases para o pedido que ele vai fazer. E é nisso e nesse tema que nós vamos entrar hoje. Vermos a ação de graças e a intercessão de Paulo por Filemon e buscar o que nós podemos tirar disso. Já falei em outra oportunidade que nós devemos ter muito carinho quando a gente vê uma saudação, uma ação de graças. Não é qualquer ação de graças, não é qualquer saudação. Nós extraímos muito conteúdo bíblico, teológico e principalmente prático para nossas vidas quando fazemos isso desta forma. Então vamos ler novamente no quadro os versículos de 4 a 7. E aí nós vamos passar hoje, versículo por versículo, extraindo verdades de cada um deles. Filemon de 4 a 7 diz assim novamente: Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Como eu falei agora, nós gostaríamos de, com a igreja, junto, passearmos por cada um desses versículos. E agora, lembrado do que eu falei lá no início sobre ser influência, vamos buscar encontrar em Paulo, vamos buscar encontrar em Filemon, modelos para as nossas vidas. Modelos para que a gente possa replicar na nossa maneira cristã de viver. Em primeiro lugar, irmãos, tenho 4 pontos nessa noite a falar, um para cada versículo. Em primeiro lugar, eu queria que nós olhássemos para o modelo de Paulo, a sua oração altruísta. Versículo 4 diz assim: Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Irmãos, Paulo começa a sua carta e muitas outras dizendo que ele sempre orava pelos irmãos. Ele orava pelas igrejas. Nós podemos ver isso na carta de Colossenses, nós tivemos uma exposição disso. Mas se você abrir a sua Bíblia em Tessalonicenses, em Filipenses, nos primeiros versículos Paulo vai dizer: Sempre lembro de vocês nas minhas orações. Oro, dou graças a Deus por vocês quando lembro de vocês nas minhas orações. Mostra para nós, irmãos, que Paulo era um homem de oração. Orar era uma coisa muito comum para o apóstolo Paulo. Ele fazia isso com frequência. Paulo era um homem que investia tempo na oração. E nós temos que lembrar quem era Paulo. O homem que pregava com autoridade, que ensinava nas sinagogas, que andava, fazia viagens missionárias, que realizava curas. Era um homem que ressuscitou outro homem após cair do 3º andar de uma casa enquanto ele pregava. Mas esse homem, poderoso em palavras e ações, investia grande parte do seu tempo também orando. Nós temos falado muito de oração aqui na igreja, principalmente nas últimas pregações. Mas a oração, irmãos, ela é essencial para a nossa vida. A carta de Filemon, ela é o evangelho em ação, e o evangelho ele não vai agir em nosso meio se nós não orarmos. Uma igreja que não ora está fadada ao fracasso. Uma igreja que não ora adoece. Uma igreja que não ora cai. Uma igreja que não ora não avança. As portas do inferno acabam prevalecendo para uma igreja que não ora. Nós somos chamados a ir ao mundo, resgatar almas para Cristo, servir ao Senhor, levando o evangelho ao mundo. Mas fazer isso sem oração, eu creio ser impossível. E o que mais me impressiona em orações como a do apóstolo Paulo, igreja, é que quando eu observo o conteúdo das suas orações, ele está sempre preocupado em orar por outros. Vocês já perceberam isso? Paulo é alguém que está sempre preocupado em orar
por outros. Aí você fala, mas Paulo não orava para si? Claro que orava. A Bíblia relata que ele orou 3 vezes para Deus tirar um espinho da carne dele, até que ele pôde ouvir a resposta do Senhor que a graça bastava. Então Paulo orava por si mesmo. Paulo orava para que as portas do evangelho fossem abertas. Mas na maioria das vezes ele está orando por igrejas, por irmãos, por pessoas que ele se importava. Nós devemos orar, irmãos, pelos nossos irmãos na fé. Deve ser costume nosso, quando nós dobramos os joelhos e estamos diante de Deus, lembrar dos nossos. Lembrar daqueles que são os nossos irmãos e aqueles que são nossos alvos evangelísticos. Aqueles pelos quais nós temos algum tipo de amor e nós desejamos o melhor para ele. O que é melhor nessa vida senão Cristo? Então, irmãos, o que eu vejo nessa ação de graça é que Paulo deve ser o nosso modelo, alguém para imitar. Por quê? Por que nós deveríamos imitar o apóstolo Paulo? Em primeiro lugar, porque a própria Bíblia registra, irmãos, que ele fala de si mesmo, falando para o povo de Deus. Ele diz assim, imitem-me, como eu imito a Cristo. É o próprio apóstolo Paulo, em outra das suas cartas, que nos chama a imitá-lo, porque ele faz a imitação de Cristo. É o tipo de atitude que nós deveríamos ter, de ser igual a Paulo e cada dia mais buscarmos ser parecido com Cristo, de modo que as pessoas ao nosso redor um dia possam olhar para nós e dar graças a Deus, assim como Filemão dava graças a Deus, porque nós nos assemelhamos com Cristo. Você sabe muito bem que o processo de santificação nada mais é do que cada dia eu e você sermos transformados, trabalhados, para ser, se não outro, mais parecidos com Cristo. Não tem outro, não tem outro. Nós deveríamos orar pelos nossos irmãos para que eles tenham mais intrepidez no falar, para que eles possam ser mais corajosos a defender a sua fé, para que não temam homens, para que sejam firmes nas suas convicções e não levados por ventos de doutrinas, como nós aprendemos em Colossenses, para que busquem entender e conhecer mais e mais a Deus. É por isso que Paulo está rendendo graça nesse versículo. Ele rende graça, irmãos, porque é Deus quem capacita cada um de nós nesta jornada. Se eu e você estamos bem, é a graça de Deus. Se eu e você vamos ficar de pé e vigiar, é Deus quem vai nos segurar. Paulo, ele vai render graças a Deus. Ele vai começar dizendo, eu agradeço ao meu Deus pela sua vida. Nós devemos lembrar sempre de agradecer a Deus pelo que ele está fazendo na vida do irmão. E quando orar, agradecer e lembrar da obra do Senhor na vida de cada um de nós. As nossas orações, por vezes, têm que ser igual a de Paulo. Orações altruístas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmãos. Quanta porcentagem, quando você ora, não vamos falar em tempo, mas quando você está orando, que porcentagem da sua oração você investe orando na vida dos outros? Pense com você, reflita, é uma pergunta retórica. Qual porcentagem você investe orando por você mesmo? É igual? Pende para um lado, para o outro? Como tem sido? Você tem dado graças a Deus pela obra que ele tem feito na vida dos irmãos, tal qual Paulo fez ação de graças a Deus pela vida de Filemão? Você lembra disso quando está orando? Você louva a Deus e agradece pela obra que ele está fazendo na vida da igreja? Mas, antes de todas essas perguntas, irmãos, o mais importante, igreja, irmão e irmã, como anda a sua vida de oração? Você tem conseguido orar rotineiramente? Se não diariamente, mas o mais breve possível, o mais constantemente possível? Como tem andado a sua vida de oração, irmãos? Como eu disse no início, Paulo era um homem de oração. Paulo é aquele que fez e desbravou o mundo e que pôde dizer no final da sua vida que batalhou, correu a carreira que estava proposta diante dele, guardou a fé dele, mas isso com base no joelho no chão. O segundo versículo, irmãos, é o versículo 5, vai falar para a gente, nesse segundo momento, de fé e amor em ação. O versículo 5 diz assim, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo fala que agradece a Filemão nas suas orações, mas agora ele fala por que ele agradece. Ele está dando a razão, olha, eu louvo a Deus por você porque eu tenho ouvido falar da sua fé em Jesus Cristo e do seu amor por todos os santos. Paulo conheceu Filemão, provavelmente no seu ministério em Éfeso, lá durante os 3 anos que ele esteve lá. Mas enquanto esteve preso, Paulo recebeu a visita de Epáfras e também posteriormente de Onésimo. Com certeza esses irmãos testemunharam da fé de Filemão
e do amor dele pelos santos. Então é por isso que Paulo agradece a Deus pela vida de Filemão, porque ele ouve falar como é que está sendo a vida de Filemão. Um segundo, irmão. Sabe por que Paulo ora por Filemão? Porque Filemão pratica a sua fé. Filemão não é aquele homem apenas de palavras, mas ele pratica a sua fé diariamente. É por isso que Paulo, a 2.000 quilômetros de distância, pode orar ao Senhor e dizer: eu louvo a Deus pela sua vida porque você ama e tem fé em Jesus. A nossa fé, igreja, e a nossa prática, ela andam muito juntas. A nossa fé, ela tem uma conexão direta com o nosso amor, inclusive pelos irmãos. Quem fala muito bem isso para a gente é o apóstolo João, em sua carta, quando ele diz: como eu posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem eu vejo? É uma lógica de que se eu amo a Deus, eu vou amar o meu irmão. Se eu tenho fé em Jesus Cristo, eu vou amar os santos. É a lógica do reino. Todo domingo você e eu viemos para cá. Todo domingo nós dizemos, nós cremos em Cristo. Mas eu faço uma pergunta: isso tem sido demonstrado pelo modo como nós amamos os nossos irmãos? Nós não podemos ser incoerentes com a nossa fé. Tiago vai dizer que a nossa fé verdadeira, ela vai resultar em obras. O apóstolo Paulo, em outras passagens em Efésios, ele vai dizer que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Eu e você temos demonstrado a nossa fé verdadeira por meio das obras de amor que fazemos uns pelos outros. Porque se não fazemos, dizemos que temos fé, mas não praticamos, nós podemos considerar a nossa fé, como nas palavras de Tiago, morta. É uma fé morta. Mas como eu disse na semana passada, Filemão não era esse tipo de pessoa. Filemão era alguém que recebia pessoas na sua casa por causa do evangelho. Seu amor não era limitado à igreja, não era limitado somente à igreja, mas ele tinha amor por todos os santos. E o nosso amor? Será que ele é limitado por vezes só à igreja? A palavra de Deus diz que nós devemos ser conhecidos, cada um de nós, pela nossa amabilidade. O Senhor Jesus também vai dizer nas suas escrituras que os de fora, os que não são crentes, iam reconhecer a gente pelo modo como a gente ama uns aos outros. O amor, a fé em Cristo, ela vai resultar em amor pelos santos, irmãos. Fé e amor estão muito interligados. Se nós temos fé em Cristo, nós afirmamos: eu creio em Cristo, eu creio no Senhor Jesus, eu creio que Ele ressuscitou por mim, eu creio que Ele veio a esta terra para dar vida por mim, eu creio que Ele me resgatou, que Ele é o único Deus verdadeiro, eu creio que Ele é o Filho de Deus, por isso eu amo ao Senhor. Isso deve resultar em amor, meu irmão. Nós amamos porque Cristo, em primeiro lugar, nos amou primeiro. Na eternidade, o Senhor nos amou, e por tão grande amor que nos amou, enviou o seu Filho para nos resgatar da nossa perdição eterna. E eu queria trazer uma coisa interessante da escrita desta carta. É que uma carta tão pequena, Paulo faz um bom uso das palavras. Ele não coloca palavras à toa. Ele é específico e consciente em escolher certas palavras para colocar, inclusive, nas suas ações de graças. Por exemplo, se os irmãos perceberem, no versículo 5, Paulo vai dizer que ele louva a Deus pelo amor que Filemão tem a todos os santos. Sabe o que Paulo vai falar mais lá na frente da carta? Ele vai dizer o seguinte: ame Onésimo e receba-o como irmão amado. Ora, você não é conhecido, Filemão, por amar todos os santos? Eu estou te mandando mais um. Especialmente um aí para você. Você percebe isso? Filemão, alguém que foi conhecido por amar, mas agora recebe mais um santo para amar, mas com um adendo. É alguém que foi também transformado pelo evangelho, que muda a história dos homens. Para nós vermos, irmãos, que por mais que nós sejamos bons, como Filemão era, Filemão é um exemplo. Por mais que nós sejamos crentes fervorosos, em algum momento de nossas vidas, seremos colocados diante de situações que faremos exercer se de fato cremos naquilo que Deus fez por nós. Seremos chamados a amar uns aos outros. Como eu disse, Filemão era bom, era um homem bom, tinha um bom testemunho dos de dentro e dos de fora. Mas foi chamado agora para amar alguém que lhe deu prejuízo. Alguém que lhe deu algum tipo de trabalho e que nas regras daquele tempo merecia castigo. Paulo vai dizer assim para Filemão, é uma carta prática, né? Ele não diz isso na texto, mas imagina, ele fala assim: olha,
coloque em prática tudo isso que você é. Tudo isso que você já faz, ame mais um, ame mais este. Ou melhor, ame especialmente este. Deixa eu perguntar para vocês, irmãos. É fácil para nós amar quem nos faz bem? É fácil para nós amar aqueles que nós nos identificamos? É fácil amar, sim. Mas será que quando o Senhor Jesus colocar diante de nós os onésimos nas nossas vidas, pessoas que nos feriram, pessoas que nos deram prejuízo, pessoas que nos causaram algum tipo de mal e vêm até nós arrependido de certa forma, pedindo um perdão, você vai amar de igual forma? Amada igreja, nós somos chamados a colocar em prática a nossa fé, não só com os bons, mas também com aqueles crentes casca grossa, né? Crentes difíceis. Essa é a nossa vida, irmãos. Amar os parentes que nos machucam muitas vezes. Amar amigos que nos traem. Nós somos chamados para distribuir amor, não reter o nosso amor. O Senhor Jesus não reteve o seu amor por nenhum de nós. É por isso que eu li aquele versículo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira e Ele envia seu Filho para que eu e você tenhamos vida eterna se nós crermos em Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos colocar a vida de Filemão como modelo para nós também. Modelo de quem ora e ama as pessoas. Filemão era a razão, o seu modo de viver era a razão de Paulo lá longe dar graças por eles. E eu pergunto para você, você tem sido razão para alguém dar graças a Deus pela sua vida? Quando eu estava falando isso com a Jordânia, assim, eu falei, olha o tipo de pergunta que a gente surge, né, na nossa mente dessas vezes. Quando você é mencionado na oração de alguém, será que é por uma questão de graça, glória a Deus pela vida de fulano? Ou será, irmãos, que é porque alguém está orando pedindo para que o Senhor trabalhe na sua vida, para que você pareça mais com Cristo? Isso é bom, eu acho até bom que alguém esteja orando por cada um de nós para que a gente pareça mais com Cristo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós aparecemos na oração de alguém, é por motivos tais quais esse de Filemão, pelo nosso trabalho, pela nossa vivência, pela nossa fé demonstrada e amor? Ou é porque, será que a gente está assim, Senhor, cuida do Valdeir, Senhor, que ele só me fere, ele é alguém que me quebrou, me traiu. Entende o que eu quero dizer? Filemão era um exemplo para nós. Nós precisamos ser mais como Filemão. E vai chegar o momento em que os onésimos vão aparecer nas nossas vidas, para a gente continuar exercendo aquilo que nós já exercíamos. Terceiro momento, igreja, nós vamos para o versículo 6. Paulo ora por Filemão, Paulo explica por que ele ora por Filemão, mas agora Paulo vai nos mostrar o conteúdo, o que ele ora quando ele ora por Filemão. É o conhecimento prático. Paulo ora por conhecimento prático. Versículo 6 diz assim: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O versículo 6, irmãos, ele é considerado um dos mais difícil de traduzir e de interpretar em Filemão. É o mais difícil. E a razão disso é a palavra koinonia, que vocês vão ver na sua Bíblia, pode estar como comunhão, em outras versões pode estar compartilhar, ou outras ter comunhão em. É a palavra koinonia, grego. Nós já estudamos isso aqui dentro da EBD. Por causa das diferentes opções dessa tradução, o texto ele modifica o seu sentido. Então, é considerado por muitos estudiosos o versículo mais difícil de entender o que Paulo está dizendo. Você mesmo, se olhar, a NVI ela facilita para a gente a leitura. Mas se você tem uma versão diferente, esse texto aqui, por vezes você dá uma interrogaçãozinha. Rapaz, deixa eu dar uma lida de novo nesse texto aqui. Olha como a NVI fala: eu oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Você, de pronto, assim, você entende o que está dizendo? De pronto, só de ler essa frase. É difícil. Agora, no original, ele tem uma miríade de possibilidades. Mas o que nós entendemos, irmãos, pela leitura e pela maioria dos intérpretes, é dizer que Paulo está falando do ministério de Filemão para com os crentes. Ou seja, sua notável hospitalidade, porque Filemão abre a sua casa, ele se reúne, ele é generoso e cuida dos santos. Então, Paulo vai orar para que esse compartilhar da fé dele, e aí koinonia vai estar no sentido de compartilhar, não é comunhão da sua fé, mas de compartilhar a sua fé,
pudesse aprofundar o entendimento de todas as bênçãos que Deus dá. Ou seja, irmãos, o que vamos continuar em cima desse versículo? A nossa prática, a prática de Filemão em praticar a fé verdadeira, é o que vai fazer com que Filemão cada dia mais seja eficaz no conhecimento de Deus. Quando nós, igreja, buscamos servir ao Senhor, servir aos irmãos, nós recebemos graças recíprocas. Nós precisamos sim ler as Escrituras, nós precisamos entender as doutrinas cristãs, mas se nós não a praticarmos na nossa vida, pouco proveito isso teria. E quando a gente pratica, mais do Senhor a gente conhece. É por isso que nós devemos orar, ler as Escrituras, entender teologia, sim, é bom, de verdade, mas principalmente praticar. Para lembrar o que a gente falou, se a nossa fé não for prática, ela é morta. Mas quando a gente pratica, a gente é eficaz, Deus nos abençoa com mais conhecimento dele. Nós podemos conhecer mais a Deus quando a gente pratica aquilo que professamos. E essa é a realidade em muitas igrejas locais. Pessoas que estão colocando a sua fé em prática na nossa igreja. Pessoas que colocam a sua fé em prática, crescem em Deus à medida que pratica a sua fé. Enquanto outros podem não colocar a sua fé em prática e por isso se torna espiritualmente apático, inclinado ao pecado e às suas consequências. Aí a minha pergunta para a igreja é: em que grupo eu estou? Que grupo você está? Eu sou daquele que não só conhece, mas pratico, e por isso, por praticar, eu conheço cada vez mais um conhecimento profundo de Deus. Tanto é que o termo conhecimento aqui, nós já falamos disso em outras oportunidades, é o termo epignosis. Em outras oportunidades eu pude falar, igreja, que conhecimento nas Escrituras é gnosis. É o termo gnosis. Quando a Bíblia fala epignosis, é um conhecimento profundo, é um conhecimento relacional. É aquela ideia de que Adão conheceu Eva, eles se juntaram, eles se conheceram de verdade. É relacionamento. Então, quando Paulo diz aqui que a compartilhar da fé de Filemão vai fazer com que ele seja eficaz no pleno conhecimento de Deus, é isso. Quando a gente pratica a verdade, nós estamos nos relacionando e conhecendo Deus no nível relacional cada vez maior. Tem um teólogo chamado William Barclay, que ele vai explicar isso num princípio. Ele vai dizer o seguinte, eu abro aspas para a citação dele. Há um pensamento profundo aqui. Significa que nós aprendemos sobre Cristo ao nos entregar e nos dar aos outros. Significa que ao nos esvaziarmos, nós somos preenchidos por Cristo. Significa que ser generoso, ter um coração aberto, é o caminho mais seguro para aprender cada vez mais sobre a riqueza de Cristo. Aquele que mais conhece de Cristo não é o erudito intelectual, nem mesmo o santo que passa o dia todo em oração, mas sim aquele que pratica estas coisas, mas que se move entre os outros irmãos com amor e generosidade. Crente de gabinete, vamos dizer assim, pastor de gabinete, não é crente de gabinete que só fica nos livros. Isso é importante, é muito. Mas se nós não andarmos no meio dos crentes, praticando o amor e vivendo a fé verdadeira, nós não vamos conhecer Deus de fato. Deus não quer ser conhecido intelectualmente. Ele vai ser conhecido intelectualmente por nós, mas Ele quer ser conhecido relacionalmente. É muito interessante quando a Bíblia traz uma mensagem que alguns vão chegar diante do Senhor. Olha como isso é impactante, irmão. Alguns vão chegar diante de Deus e vão falar assim, Senhor, Senhor. Eles até reconhecem Deus como Senhor, chamam Ele de Senhor 2 vezes. Senhor, Senhor, em Teu nome nós fizemos milagres, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome nós pregamos. Jesus vai dizer uma palavra muito interessante para isso. Jesus fala, eu nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Conhecimento relacional com Deus não é só de cabeça, é prática de cristã, é vida. É nos relacionarmos, é amarmos de verdade, é perdoar. Uma carta que fala de perdão vai nos envolver nisso. Então eu pergunto para você, você está colocando a sua fé em ação? Eu me coloco nessa pergunta, estou colocando a minha fé em ação, servindo generosamente a Deus, à igreja e aos necessitados? Se sim, então tenho a certeza que experimentarei a tremenda bênção. Servir aos outros é, antes de tudo, buscar um conhecimento mais profundo de Deus e das suas bênçãos. Então, igreja, vamos buscar esse conhecimento mais profundo, servindo uns aos outros. Caminhando, irmãos, para o último versículo, versículo 7. Esse versículo, ele não se encaixa exatamente na ação de graça de Paulo. Paulo não está... Esse versículo 7, ele nem é a oração de Paulo e tampouco a sua ação de graça. Ele é como se fosse um versículo de transição entre uma coisa e outra. E o versículo diz assim, o seu amor
me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo revela para nós, igreja, que Filemon, que tinha alegria porque Filemon demonstrava consolação aos santos. Isso consolava o apóstolo Paulo. E Filemon reanimava o coração dos santos. Como eu falei, Paulo não escolhe palavras à toa. Em texto como esse, Paulo é muito preciso. Olha o que Paulo vai falar agora, e olha como isso vai refletir mais à frente na carta. Perceba o que ele diz para Filemon. Ele vai dizer para Filemon, eu me alegro, tenho grande alegria e consolação porque você tem reanimado o coração dos santos. Olha o que Paulo fala mais lá na frente. Você que reanima o coração dos santos, agora alegra o meu coração, anima o meu coração. Paulo usa na sua ação de graça, nas primeiras palavras, aquilo que ele já vai pedir lá na frente. Olha, você que é alguém que alegra o coração dos santos, que reanima o coração dos santos. Lá na frente ele vai dizer, reanima agora o meu coração, perdoando este homem. Alegra o meu coração. Você não reanima o coração? Eu estou enviando Onésimo como se fosse o meu próprio coração. Paulo escolhe bem suas palavras. Ele está preparando um caminho. Como eu disse, esses 7 primeiros versículos, ele nem tocou no nome de Onésimo ainda. Mas ele está preparando o caminho para chegar lá. Ele está preparando o coração de Filemon. É por isso, irmãos, que nós também devemos ser um pouco mais também em Filemon nesse aspecto de reanimar o coração dos santos. Reanimar, dentro da Escritura, nesse contexto aqui, é a ideia de militar, sabe? Imagina um exército em guerra e um exército está caminhando e eles conseguem parar no acampamento para recobrar suas forças. É o termo utilizado aqui. É esse tipo de reanimar que é o texto utilizado aqui. Então, cada um de nós, crentes no Senhor, devemos ser pessoas que reanimam o coração dos irmãos. A vida nossa já é tão difícil. É luta, é batalha. Dia a dia pesa, as tentações, as nossas lutas. Para alguns, os boletos intermináveis. Chega à igreja, nós devemos chegar à igreja e buscar aqui ter um coração reanimado, uns com os outros. Você é esse tipo de pessoa, amado irmão e irmã? Você tem animado o coração dos santos? Filemon era considerado refrigério para os seus irmãos. E eu pergunto, a sua casa é um refrigério? Principalmente para os de dentro? Eu li recentemente e vi algumas pessoas falando que em alguns locais, os homens preferem estender o seu período no trabalho ou fora do trabalho, porque não encontram em sua casa um refrigério. Algumas mulheres também não encontram em seus maridos refrigério. Nós não deveríamos ser assim. Se as pessoas chegarem a nós pesadas, tristes, com problemas, nós não deveríamos pensar, não, mais problema para a minha vida, não, vai para lá. Não, nós deveríamos ser pessoas que dê refrigério, uma palavra de ânimo, uma palavra de cuidado. Porque isso demonstra para nós o amor que revela a nossa fé em Jesus. É preciso ter o refrigério dos irmãos, eu preciso do refrigério dos irmãos. Eu, Valdeir, preciso do refrigério de cada um dos irmãos. Para ser reanimado no dia da minha dificuldade, no dia da tentação, no dia da luta, assim como cada um dos irmãos precisam uns dos outros. Lembra desse termo, biblicamente? Uns dos outros. O nosso cristianismo, irmãos, o evangelho, tudo aquilo que nós cremos, ele tem que ser prático. Ao ponto de que isso impacte de maneira real as nossas vidas. Filemon também ama, igual Paulo tem uma oração altruísta, Filemon tem um amor altruísta, assim como nós devemos ser. Devemos imitar ele nesse estilo, amar o próximo como a nós mesmos. E a Bíblia vai dizer que ninguém nunca maltratou seu próprio corpo. Antes o alimenta, o cuida e o guarda. Assim nós devemos também ser. Para concluir, vocês perceberam que eu falei de Filemon e de Paulo. Mas eu queria reunir nesses homens, fazer como se eu pudesse fazer um filtro e juntar os dois e sair uma coisa só. Gostaria de que a gente unificasse tudo isso que a gente aprendeu em uma pessoa. Na verdade, a única pessoa que importa, Cristo. A bem da verdade, irmãos, o que Paulo e Filemon fazem é cada dia viver uma vida mais parecidos com Cristo. Se no começo da minha pregação eu falei que nós temos influenciadores no mundo que fazem e juntam pessoas para seguir, existe um homem nesta terra que também chamou cada um de nós para segui-lo. Esse homem é o homem Deus, Jesus Cristo, que por causa do Evangelho transformou a nossa vida e nos dá total condição de segui-lo e ser mais parecido com ele. Filemon e Paulo apontam para Jesus.
E é por causa de Cristo que as nossas vidas são transformadas. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, que traz renovação diária em nossas vidas, que faz com que uma palavra como essa, lida e explicada, possa trazer uma transformação real no nosso coração. A nossa fé aumenta e nós transbordamos ela em ações práticas nas nossas vidas. Como eu falei em outra mensagem, esta carta de Filemão é uma carta de perdão. Mas hoje eu nem falei de perdão. Por quê? Porque Paulo está estabelecendo as bases. Muito do nosso perdão, irmãos, muito do nosso perdão só é possível por meio da nossa fé. Eu tenho até um texto bíblico que até nos revela isso. Quando o Senhor Jesus está diante dos seus discípulos, em uma das histórias narradas, ele fala que, olha, se alguém pecar contra você e vier e pedir perdão, você perdoa. Se vier de novo pecar, no mesmo dia ele vem, você perdoa. Se vier uma terceira vez, você perdoa. E aí, se 7 vezes, olha isso, irmão, se 7 vezes ele pecar contra você, e 7 vezes ele vier dizendo, estou arrependido, me perdoe, você perdoa. Sabe qual foi a resposta que os apóstolos deram? Eles falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. É uma questão de fé. É por isso que eu falei que perdão é uma questão de igreja na semana passada. Paulo está preparando o terreno, fundamentando, lembrando Filemão da fé dele, que resulta no amor dele, para ele finalmente poder pedir no perdão. A gente vai falar disso nas próximas pregações daqui para frente, quando Paulo vai entrar no corpo da carta. E sim, irmãos, os influenciadores de nossos dias nos chamam a seguir, mas Jesus nos chama a seguir ele pela sua palavra, quando ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Senhor Jesus, João registra que Jesus é o bom pastor, que as ovelhas o conhecem e o seguem. Se nós queremos seguir e buscamos e nós seguimos alguém, vamos seguir Jesus. Vamos seguir aquele por quem nós temos vida. Ele é o único entre todos que vale a pena ser seguido. Precisamos seguir Jesus e ser mais parecidos com ele no seu amor, porque ele é o maior exemplo do amor perfeito de como amar as pessoas. Seguir a Jesus e ser parecido com ele no seu refrigério, porque ele é aquele que refrigera os nossos corações, que carrega os nossos fardos e nos alegra. Ele precisa ser o nosso modelo também de oração, mais que Paulo, inclusive, porque o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, orou. Ele saía, se recolhia e orava. E em sua vida, aqui ele orou inclusive por nós, registrado lá em João 17. Porque ele orou inclusive por aqueles que ainda iriam crer nele, está aqui nós 2000 anos depois. E mais, ele só não orou enquanto estava aqui não, irmãos. Hebreus vai registrar que Jesus está à direita de Deus e até hoje intercede por nós. Essa é a vida de oração do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Então nós devemos refletir, igreja, o que nós cremos e viver de acordo com isso. Eu faço uma questão dura porque eu olho para isso e revelo isso na minha vida. Eu olho, Valdeir, não diga que você professa Jesus se você não ama as pessoas como ele ama. Não diga que você crê na Bíblia, que ela é o seu modelo de fé e prática, se você não pratica o que ela diz. Nós devemos encontrar em Cristo, irmãos, um modelo para nossas vidas, porque no mundo o nosso modelo já é pré-moldado. Nós já vivíamos lá certinho, o padrão é o mesmo. Vivendo, todos fora que estão no mundo, vivem de acordo com seus desejos, seguindo as suas vontades, escravos do pecado. O padrão já está montado, estão pré-moldados já. Mas nós vivemos com Deus, com Cristo, sabemos o nosso destino. Não estamos destinados mais à morte eterna, porque Cristo nos livrou, nos dando vida juntamente com Ele. Isso é o que está dizendo lá em Efésios. Para que nós pudéssemos, por meio dele, ter vida. Então eu queria finalizar com algumas aplicações práticas, um texto bem breve como esse. 4 versículos, uma ação de graça. E se nós estamos falando de um texto que está falando de oração, nada mais prático do que orar. Então eu queria trazer, irmãos, alguns modelos de oração que nós devemos fazer em nossas vidas. Trouxe 5 aplicações práticas de como, quando a gente orar, lembrar disso nas nossas orações. A primeira delas, irmãos, é seja grato pela vida de Deus, pela vida dos seus irmãos na fé. Nós devemos dar graças a Deus, tal qual Paulo, pela vida dos irmãos, pelo que o Senhor está fazendo. Continuar orando para que a fé em Cristo e o amor de cada um dos irmãos aumentem. A gente deveria querer ser como Paulo e cada vez mais ouvir dos nossos irmãos que sua fé em Cristo e seu amor esteja aumentando. Devemos orar para que o Senhor nos capacite a sermos excelentes no serviço à igreja e aos outros. E que quando nós servirmos, possamos conhecer Deus mais profundamente e experimentar suas bênçãos. Devemos orar, igreja,
para que Deus nos fortaleça na nossa comunhão, no compartilhar da nossa fé, na parceria com os demais crentes, para que nossos relacionamentos sejam mutuamente benéficos, encorajando-nos, ajudando-nos a crescer em Cristo, para que a igreja de Deus seja edificada. E por fim, orar para que o Senhor nos encoraje, olha que interessante, o Senhor nos encoraje a encorajar os outros. Que sejamos igreja mais como Paulo, homens de oração, mais como Filemão, reconhecido por essas qualidades, mas principalmente mais como Jesus. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada. E que nas próximas preleções, irmãos, nós vamos entrar de fato no corpo da carta, no pedido de Paulo. O perdão, o assunto perdão vai vir com força, mas Paulo já preparou as bases. Que você também prepare a sua base na sua vida para saber como perdoar. Trabalhe a sua fé, trabalhe o seu amor ao próximo. Essa é a base para que você receba esse perdão. Vamos orar? Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor constante, pelo teu perdão maravilhoso, que foi perdão sobre perdão. Obrigado porque o Senhor não levou em conta os nossos pecados, nada que tinha em nós, tão somente o teu amor grandioso. Obrigado pelo teu Filho enviado a esta terra, meu Deus. Obrigado por Cristo, porque o Senhor nos transforma e nos dá todas as condições para viver uma vida de piedade. Obrigado, Deus, porque por causa do teu amor leal, nós hoje temos um amor no nosso coração e podemos amar ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. É um amor que só é multiplicado. O Senhor é o Deus de amor. Nos ajuda, Pai. Nos prepara para as próximas semanas, onde entraremos no assunto do perdão. Ajuda nós, como igreja, a começar de mim, a ter isso, o perdão, meu Deus, como um pilar nas nossas vidas, baseado na fé e no amor a Deus. Nos ajuda, Pai, a ser mais parecidos com Cristo. Muitos aí no mundo, meu Deus, podemos querer muitas vezes imitar, mas nos ajuda a imitar aqueles que valem a pena imitar. Aqueles modelos reais, bíblicos, sensatos, e principalmente a Jesus Cristo. A nossa vida é imitatio Cristo. Nosso processo de santificação é um processo de imitar o Senhor. Nos ajuda, Pai, nesta caminhada. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas faltas são tantas. E nos ajuda nesta caminhada em nome de Jesus. Amém.